Leitura do livro Construídos para Durar, do autor Kenneth W. Reagan. Capítulo 9. Título: Davi e Jonatas, amigos para sempre. Até aqui, vimos que Deus quer que você tenha um relacionamento pessoal com Ele e que Ele criou você para ter relacionamento com outras pessoas. Também estudamos os elementos de um relacionamento saudável. Depois vimos Adão e Eva como um exemplo de relacionamento matrimonial. Estudamos Noemi e Ruth e descobrimos o valor dos parentes. Aprendemos ainda sobre o relacionamento de aliança que Abraão tinha com Deus e que nós podemos ter através de Jesus. Por fim, no capítulo anterior, estudamos outro aspecto de relacionamentos, a amizade. Ao estudar o que a Bíblia tem a dizer sobre a amizade, encontramos um bom exemplo de amizade verdadeira na história de Davi e Jonatas. 1 Samuel, capítulo 18, do verso 1 ao 4. Sucedeu que, acabando Davi de falar com Saul, a alma de Jonatas se ligou com a de Davi, e Jonatas o amou com a sua própria alma. Saul, naquele dia, o tomou e não lhe permitiu que tornasse para a casa de seu pai. Jonatas e Davi fizeram aliança, porque Jonatas o amava como a sua própria alma. Despojou-se Jonatas da capa que vestia e a deu a Davi, como também a armadura, inclusive a espada, o arco e o cinto. Ao ler as Escrituras, fica óbvio que Davi e Jonatas se tornaram muito mais próximos um do outro do que dos próprios membros de suas famílias. Provérbios 18, 24 diz: o homem que tem muitos amigos sai perdendo, mas há amigo mais chegado do que irmão. Jesus Cristo é aquele amigo cristão mais chegado do que um irmão. Relacionamento, comunhão, amizade. A amizade é extremamente importante em nossas vidas. Às vezes, os nossos amigos fazem toda a diferença entre a derrota e a vitória. Muitas pessoas podem dizer que foi por causa de um determinado amigo que elas se tornaram um sucesso na vida. John C. Maxwell, em seu livro O Tesouro de um Amigo, disse: os seus amigos são como os botões de um elevador. Eles irão levá-lo para cima ou para baixo. E Henry Ford é citado por dizer: meu melhor amigo é aquele que extrai o melhor de mim. Eu acredito que, se quisermos experimentar o verdadeiro tesouro na vida, além do nosso relacionamento com Jesus Cristo, nosso cônjuge e filhos, precisamos fazer alguns amigos verdadeiros. Amigos são uma parte importante da vida. Que tesouro poderíamos se esquecêssemos de fazer amigos? A amizade vai muito mais além do que um simples relacionamento. Precisamos compreender que existem 3 níveis de intenção para a maioria das pessoas. Relacionamento, que é um parentesco ou uma simples relação. Comunhão, que envolve parceria, partilha, e amizade, que envolve um comprometimento mútuo no qual 2 pessoas são devotadas uma à outra e têm afeto, estima e consideração uma pela outra. Observe a progressão de cada nível de interação, que vai do relacionamento no qual há uma conexão simples entre as pessoas. A amizade, onde há um comprometimento mútuo. Relacionamento são a base para a comunhão e a amizade. Comunhão e amizade não podem existir sem que antes relacionamentos sejam estabelecidos. Você pode se relacionar com muitas pessoas, mas a amizade verdadeira ocorre apenas com umas poucas. À medida que você segue com a sua vida, pode olhar em volta e ver os diferentes níveis de relacionamentos que você tem com as pessoas que conhece. Embora você tenha um relacionamento ou conexão com muitas pessoas, no trabalho, na comunidade e na sua igreja. Destas,
Pouquíssimas se classificariam como um amigo verdadeiro, ou o que poderíamos chamar de uma alma gêmea. E isso não é dizer alguma coisa ruim sobre as outras pessoas com quem você se sente conectado. Não estou desmerecendo a importância daqueles relacionamentos ou colocando uma categoria de segunda classe. Simplesmente existe algo de especial com os relacionamentos profundos e duradouros que você tem com algumas pessoas. O que é um amigo? O que é exatamente um amigo? Eu gosto de usar as seguintes definições para a palavra amigo. Amigo é fiel e leal a outra pessoa de forma consistente, sem se importar com o que os outros digam ou façam. Amigos são verdadeiros um com o outro, sem hipocrisia ou adulação. Amigos se interessam pelas mesmas coisas e pelo que o outro gosta de fazer. Amigos gostam de estar na companhia um do outro. Amigos nunca deixam ou abandonam o outro em bons ou maus tempos. Amigos ousam acreditar no outro, mesmo quando ninguém mais acredita e tenta colocá-la para baixo. Esses 6 elementos da amizade são o que irão manter você e a outra pessoa juntos. O primeiro elemento é fidelidade. Você não é um amigo verdadeiro se estiver por perto apenas nos tempos bons. Você não é um amigo verdadeiro se fugir ao menor sinal de um problema. Davi e Jonatas eram amigos verdadeiros. Eles permaneceram um ao lado do outro nos tempos bons e nos maus. Até mesmo quando o próprio pai de Jonatas, o rei Saul, se virou contra Davi, Jonatas permaneceu ao seu lado. Ambos entenderam o que realmente significa uma aliança de amizade. 1 Samuel, capítulo 20, versos 16 e 17. Assim, fez Jonatas aliança com a casa de Davi, dizendo: vingue o Senhor os inimigos de Davi. Jonatas fez jurar a Davi de novo pelo amor que este lhe tinha, porque Jonatas o amava com todo o amor da sua alma. Davi e Jonatas permaneceram amigos em meio a problemas, oposições e acusações. A história de Davi e Jonatas demonstra o valor de ter amigos que permaneçam com você no pesado e no leve. Amigos que permaneçam a despeito das circunstâncias. O rei Saul, pai de Jonatas, queria destruir essa amizade entre os dois. E em 1 Samuel capítulo 20, vemos o porquê. 1 Samuel capítulo 20, do verso 30 ao 33. Então se acendeu a ira de Saul contra Jonatas e disse-lhe: filho de mulher perversa e rebelde, não sei eu que elegeste o filho de Jessé para vergonha tua e para vergonha do recato da tua mãe? Pois, enquanto o filho de Jessé viver sobre a terra, nem tu estarás seguro, nem seguro o teu reino, pelo que manda buscá-lo agora, porque deve morrer. Então respondeu Jonatas a Saul, seu pai, e lhe disse: por que há de ele morrer? Que fez ele? Então Saul atirou-lhe com a lança para o ferir. Com isso entendeu Jonatas que de fato seu pai determinara matar a Davi. Jonatas estava na linha de sucessão ao trono de Saul, mas Samuel, o profeta, tinha ungido Davi para ser rei após Saul. Saul queria que seu filho Jonatas fosse rei, então tentou matar Davi para que isso fosse possível. Mas Jonatas entendeu as obras de Deus. Ele defendeu Davi diante do seu pai, que ficou tão louco que atirou uma lança contra o seu próprio filho. O diabo quer destruir os seus relacionamentos. O diabo usou Saul para tentar destruir a amizade entre Jonatas e Davi. O diabo quer destruir relacionamentos. Ele se deleita em separar pessoas. Ele tem prazer em atrapalhar a força que existe quando relacionamentos fortes são edificados.
Ele se alegra em trazer contendas, divisão e inquietação entre as pessoas. Desde que o diabo foi expulso do céu, tem tentado impedir as pessoas de terem um relacionamento com Deus. Quando você tem um forte relacionamento com Deus, pode ter relacionamentos fortes com seus companheiros cristãos. Não pode existir um relacionamento forte ou uma amizade com seus irmãos e irmãs em Cristo, a menos que primeiro você tenha um relacionamento forte com seu pai. Naturalmente falando, temos um relacionamento com os nossos irmãos, porque todos nos identificamos com o nosso pai biológico. No corpo de Cristo, podemos ter um relacionamento uns com os outros, porque nos identificamos com o nosso Pai Celestial. Uma herança de favor. A despeito das ações de Saul, Davi e Jonatas demonstraram as verdadeiras características da amizade. Novamente, Jonatas, filho de Saul, era o próximo na linha de sucessão real. Perceba que ele não ficou ofendido por Davi ter sido ungido rei em seu lugar. Jonatas permaneceu um amigo verdadeiro por toda a sua vida. Ele e Davi tinham um relacionamento de aliança. Por causa da fidelidade da amizade de Jonatas com Davi, Mefibosete, filho de Jonatas, herdou as bênçãos e o favor do rei Davi e desfrutou dessas bênçãos mesmo depois da morte de seu pai. 2 Samuel, capítulo 9, verso 1 ao 10. Disse Davi: resta ainda porventura alguém da casa de Saul para que eu use de bondade para com ele, por amor de Jonatas? Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no que viesse a Davi. Perguntou-lhe o rei: és tu Ziba? Respondeu: eu mesmo, teu servo. Disse-lhe o rei: não há ainda alguém da casa de Saul para que eu use da bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E onde está? Perguntou-lhe o rei. Ziba lhe respondeu: está na casa de Maqui, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de Maqui, filho de Amiel. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra. Disse-lhe Davi: Mefibosete. Ele disse: eis aqui teu servo. Então lhe disse Davi: não temas, porque usarei de bondade para contigo por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é teu servo para teres olhado para um cão morto tal como eu? Chamou Davi a Ziba, servo de Saul, e disse: tudo o que pertencia a Saul e toda a sua casa dei ao filho de teu senhor. Trabalhar-lhe-ás, pois, a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos, para que a casa de teu senhor tenha pão que coma. Porém, Mefibosete, filho de teu senhor, comerá pão sempre à minha mesa. Tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. Se você estudar a história, irá descobrir que quando uma família diferente assume o trono, a nova família geralmente destrói a família inteira do rei destronado. Eles matavam o rei e depois matavam qualquer um que pudesse reclamar o trono por causa da sucessão familiar. Em uma situação típica, era o que teria acontecido quando Davi se tornou rei. Jonatas e Saul tinham sido mortos em batalha. Na verdade, Saul tirou a sua própria vida depois de ter sido ferido. Quando Davi se tornou rei, podia ter emitido um decreto para matar todos os parentes vivos de Saul, qualquer um que mais tarde pudesse reclamar o trono. Ele tinha boas razões para fazer isso, sabendo como Saul o perseguira por todo o país, tentando matá-lo. Mas, por causa da amizade que tinha com Jonatas, Davi buscou os parentes de Saul para abençoá-los
e não para machucá-los, ele perguntou: não há ainda alguém da casa de Saul para que eu use da bondade de Deus para com ele? 2 Samuel, capítulo 9, verso 3. Ziba, um servo da casa de Saul, disse a Davi que Mefibosete estava se escondendo na casa de Maqui porque estava com medo de ser destruído. Mas Davi acalmou os seus temores, dizendo: não temas, porque usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu avô, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Versículo 7. Mefibosete foi morar no palácio. Em vez de ser morto, ele foi honrado e suprido. Contra todos os precedentes e regras, o neto do rei destronado foi convidado para morar no palácio do rei. Por causa da amizade que Davi tinha com Jonatas, Mefibosete sentou-se à mesa do rei e foi tratado como realeza. Davi até ordenou que alguém cultivasse as suas terras, cuidasse das suas plantações, armazenasse e lhe trouxesse todo o rendimento. E pessoas dizem que amizades não são importantes. Porque Jonatas era um amigo verdadeiro, em face de qualquer tipo de obstáculo, o seu descendente foi abençoado e comeu à mesa do rei. As amizades que você desenvolve na vida podem ajudar os seus filhos a andar nas bênçãos das quais outros podem não desfrutar. E porque somos amigos do rei, dos reis, a nossa família pode comer o melhor da terra. Graças a Deus por amigos verdadeiros. A amizade é importante. Eu agradeço a Deus pelas amizades que tenho. Agradeço a Deus pelas pessoas que ficaram ao meu lado ao longo dos anos. Eu também ficarei ao lado delas. Entenda, quando as pessoas ficam ao seu lado como verdadeiras amigas, você também estará pronto para ficar ao lado delas. Um garotinho escreveu o seguinte sobre a amizade: o que o meu cão significa para mim? O meu cão significa alguém legal e tranquilo para estar comigo. Ele não diz faça como a minha mãe. Ele não diz faça como o meu pai. Ele não diz pare como o meu irmão mais velho. Meu cão Spot e eu simplesmente nos sentamos juntos, quietos. Eu gosto dele e ele gosta de mim. E é por isso que ele é o meu melhor amigo. Existe muita verdade nestas poucas linhas. Às vezes, o melhor que um amigo pode fazer é simplesmente estar lá. Quando o inimigo está atacando você, não é necessário alguém que fale asperamente com você ou lhe dê uma lista de todas as coisas que precisa fazer. Não. Você precisa de alguém que ministre o amor de Deus para você, que passe a noite com você, que lhe escute. E é isso que os amigos verdadeiros farão. Ter um amigo irá suprir a necessidade de ter alguém que acredite em você. Todo ser vivo hoje tem um desejo a ser suprido. E quando você tem um amigo verdadeiro, esse desejo é sempre realizado. A Bíblia nos diz que é melhor dois do que um. Eclesiastes capítulo 4, do verso 9 ao 12. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro, aí, porém, do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Também, se dois dormirem juntos, eles se aquentarão. Mas um só, como se aquentará? Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois se resistirão. O cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. A versão em inglês contemporâneo diz isto assim: é melhor para você ter um amigo do que estar sozinho, porque você terá muito mais satisfação naquilo que você ganha. Se você cair, o seu amigo pode ajudá-lo a se levantar. Mas se você cair sem ter um amigo por perto, você está realmente com problemas. Se você dormir sozinho, você não terá ninguém para conservá-lo aquecido em uma noite fria. Alguém pode ser capaz de bater em um de vocês, mas não em dois, como diz o ditado. A corda feita de 3 tiras de corda é difícil de se quebrar.
Um amigo de verdade estará com você nos tempos bons e nos maus. Um amigo verdadeiro estará ao seu lado para defendê-lo em tempos de acusação. Um amigo de verdade estará com você a despeito de qualquer coisa. Davi e Jonatas nos dão a imagem de uma amizade verdadeira. O tipo de relacionamento, comunhão e amizade que precisamos construir com os nossos irmãos em Cristo. Capítulo 10. Título: Lições de relacionamentos que podemos aprender com Paulo. Nos capítulos anteriores, examinamos elementos de relacionamentos saudáveis, o relacionamento conjugal e os relacionamentos que temos com os nossos parentes. Estudamos o relacionamento de aliança que Abraão tinha com Deus e estudamos o valor de ter amigos cristãos, observando alguns detalhes da amizade entre Davi e Jonatas. Agora vejamos a vida do apóstolo Paulo e aprendamos com os relacionamentos que ele mantinha. O apóstolo Paulo realizou mais pela causa de Cristo do que qualquer outra pessoa em toda a sua vida. Ele não tentou ser um cavaleiro solitário, concentrou-se em construir relacionamentos. Frequentemente se submetia aos seus parceiros de ministério e sempre tinha uma equipe ou parceiro viajando com ele. Ser parte de um time, ter uma base de apoio é indispensável para qualquer empreendimento. Ninguém pode ser um sucesso nesta vida como um cavaleiro solitário. Precisamos um dos outros e do apoio que vem de relacionamentos fortes. William Carey, da Inglaterra, conhecia o valor de relacionamentos fortes. Ele sabia da importância de ter amigos que o apoiariam em suas diligências. Carey foi ordenado em agosto de 1786. Durante uma reunião de ministros naquele ano, Carey sugeriu que o mandamento de Jesus para os seus discípulos de ensinar a todas as nações ainda estava valendo. O senhor Hirlander, presidente da reunião, o repreendeu e o acusou de ser um entusiasta. Carey ficou muito embaraçado. Os seus companheiros de ministério trataram as suas ideias como impraticáveis. Mas naquele mesmo ano, ele encontrou Thomas Potty, que tinha estado na América, visto a necessidade de uma obra missionária e apoiou Carey em sua visão. Carey começou a perceber que os seus sonhos jamais se cumpririam se ele trabalhasse sozinho. No devido tempo, Deus trouxe outras pessoas que o encorajaram e o apoiaram. Um dia, em 1793, Carey e alguns amigos discutiam sobre a necessidade de missões estrangeiras. Andrew Fuller, um ministro parceiro que estava no ajuntamento, disse: "Vimos uma mina de ouro na Índia, mas era tão profunda como o centro da terra." Fuller perguntou quem se aventuraria a explorar aquela mina. Carey falou e se dirigiu aos seus amigos: "Eu irei me aventurar a descer, mas lembrem-se de que vocês devem segurar as cordas." Por segurar as cordas, Carey queria dizer oração consistente por ele, suporte financeiro e uma comunicação regular em seu favor com as igrejas da Inglaterra. Os seus amigos concordaram. Carey foi para a Índia e proporcionou a tradução da Bíblia para inúmeras línguas. Como uma consequência direta do trabalho de Carey, a primeira agência missionária evangélica foi criada em 1792. Muitos têm chamado Carey de o pai das missões modernas, mas ele viu o seu relacionamento com seus mantenedores na Inglaterra como uma irmandade. Ele viajou para a Índia, mas sabia que só fora capaz de realizar o que realizou por causa dos seus amigos na Inglaterra segurando as cordas. Veja, é importante ter relacionamentos fortes e amizades cristãs. É importante ter alguém segurando as cordas para você. Outros seguram as cordas para Paulo. Este relato me lembra o tempo em que o apóstolo Paulo foi descido pela muralha da cidade em um cesto pelos crentes que com ele tinham um relacionamento.
Paulo tinha amigos no ministério que o ajudaram em diversas ocasiões. Em uma determinada ocasião, os seus amigos verdadeiramente salvaram a sua vida por sustentarem literalmente uma corda. Atos capítulo 9, do verso 22 ao 25. Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus era o Cristo. Decorrido muitos dias, os judeus deliberaram entre si tirar-lhe a vida. Porém, o plano deles chegou ao conhecimento de Saulo. Dia e noite guardavam também as portas para o matarem. Mas os seus discípulos tomaram-no de noite e, colocando num cesto, desceram-no pela muralha. Se não fosse pelos amigos de Paulo segurando a corda, ele não teria sido capaz de fazer tudo o que fez para Deus. Relacionamentos são importantes. É duro realizar algo sozinho, mas quando você sabe que alguém está segurando a corda e apoiando você, os tempos difíceis são um pouco mais fáceis de administrar. É mais fácil enfrentar um problema quando você sabe que não está sozinho. A vida de Paulo nos traz uma compreensão da importância dos relacionamentos. O próprio Paulo reconheceu o valor das amizades. Ele se concentrou em construir relacionamentos. Paulo e Barnabé. A história de Paulo e Barnabé nos dá outro bom exemplo bíblico de uma amizade cristã. Após a sua conversão, Paulo retornou a Jerusalém apenas para ser desprezado e rejeitado. Os cristãos não o receberam porque não confiavam nele. Ele era aquele que anteriormente os procurava para matar. Mas um dia, um homem chamado Barnabé protegeu Paulo e pessoalmente o escoltou até Pedro, Tiago e os outros anciãos de Jerusalém. Logo, todos os outros crentes receberam Paulo em sua comunhão e ministérios. Barnabé tinha uma habilidade especial para ver a necessidade e o potencial das pessoas que ele encontrava. Ele viu o potencial de Paulo, não o seu passado. Paulo foi grato a ele por isso. Quando chegou a hora, Paulo escolheu Barnabé para se tornar o seu amigo íntimo e também o seu parceiro ministerial. Juntos viajaram por toda parte, pregando o evangelho. E Barnabé sequer se importou quando Paulo o superou e se tornou seu líder, pois continuou a apoiá-lo por amor ao evangelho. Embora Barnabé tenha sido aquele que trouxe Paulo e o inseriu no contexto de todos os anciãos da igreja, este posteriormente se tornou o líder. Mas para Barnabé não importava quem estava na liderança. O que importava era o relacionamento e a habilidade deles de fazerem grandes coisas juntos para Deus. Estar preocupado com quem está na liderança é algo que tem impedido muitas pessoas e igrejas de alcançarem o seu potencial no reino de Deus e na comunidade local. Em muitas igrejas, empresas e organizações, muito mais poderia ser feito se as pessoas parassem de se preocupar com quem vai receber os créditos. Veja o potencial, não o passado. O relacionamento de Barnabé com Paulo nos mostra várias coisas. Primeiro, nos mostra que encorajar uns aos outros é muito valioso. Segundo, é muito benéfico ter alguém que acredita em você. Terceiro, é essencial para os crentes estar envolvidos em construir relacionamentos uns com os outros. E quarto, é importante olhar para as pessoas do mesmo modo que Deus olha. Em vez de pensar o pior das pessoas baseado no modo como elas falam, na sua aparência ou no seu passado, comece a vê-las do modo como Deus as vê. Em vez de contar a sua história dizendo, você soube o que fulano fez? Vamos fazer o que a Bíblia diz. Gálatas 6:1 diz, irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura e guarda-te, para que não sejas também tentado. Lições a aprender com Paulo. O que vem a seguir são algumas lições que podemos aprender com o apóstolo Paulo.
Uma lição que podemos aprender é esta: em relacionamentos, sempre tente ter um amigo que acredite em você. A despeito do que aconteça, Barnabé acreditou em Paulo e o encorajou quando ninguém mais acreditava. Outra lição-chave é: relacionamentos podem salvar a sua vida. Lembre-se de que algumas pessoas que tinham amizade com Paulo desceram-no em uma cesta por uma muralha em Damasco e salvaram a sua vida. Costumo imaginar se Paulo tivesse vivido em nossos dias e tivesse sido como alguns cristãos que conheço, se teria realizado tudo o que realizou. Se ele fosse como alguns cristãos de hoje, teria sido egoísta e dito: graças a Deus, eu posso fazer isso sozinho. Não preciso de ninguém. Vou apenas crer em Deus. Perceba que o homem que escreveu sobre fé, mais do que qualquer outro em todo o Novo Testamento, sabia a importância de amizades e relacionamentos. Mesmo como homens e mulheres de fé, precisamos um dos outros se formos fazer isso. Outra lição que podemos aprender com Paulo é esta: é possível realizar muito mais quando um número de pessoas se junta do que se cada um trabalhasse separadamente. Hoje nos referimos a isto como a lei da sinergia. O princípio declara que os esforços de duas pessoas trabalhando juntas produzem muito mais do que o de duas pessoas trabalhando separadamente na mesma coisa. Cada pessoa pode trabalhar individualmente e realizar certa quantidade, mas imagine o que todos nós poderíamos fazer juntos se todos os cristãos reunissem esforços e trabalhassem como um no mesmo projeto. Porém, precisamos entender que 1.000 pessoas, 5.000 pessoas, 10 pessoas, até mesmo 2 pessoas não podem ser bem-sucedidas trabalhando juntas, a menos que tenhamos estabelecido relacionamento umas com as outras, a menos que tenham confiança umas nas outras. É por isso que construir relacionamentos é tão importante. Membros em particular. A vida de Paulo nos dá ideia da importância dos relacionamentos. Podemos tirar lições valiosas do seu relacionamento com Barnabé. Examinemos as epístolas e vejamos outros princípios de relacionamentos praticados por Paulo. Primeiro, vemos que Paulo encorajava os crentes a desenvolverem relacionamentos fortes. Efésios 4, verso 15 e 16. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Efésios 4,16 indica que as partes do corpo humano têm um relacionamento umas com as outras, porque estão conectadas por meio dos nervos, ossos, tendões, ligamentos e assim por diante. E porque eles dependem um dos outros para funcionarem adequadamente. Da mesma forma, os membros do corpo de Cristo devem compreender que estão conectados e que dependem um dos outros. Os crentes devem construir relacionamentos uns com os outros, para que possam experimentar o valor um do outro. E se alguém tem uma posição de liderança e você não, você ainda precisa estar conectado ao corpo. Por quê? Porque o líder precisa que você cumpra o seu papel e faça a sua parte, para que o projeto seja bem-sucedido, exatamente como a cabeça em um corpo humano depende de cada membro para que funcione corretamente. No natural, você não seria capaz de andar muito bem se os ligamentos nos seus joelhos decidissem que não queriam trabalhar mais. Se o joelho dissesse, bem, eu não sou a cabeça, então não farei mais nada hoje. Você não iria muito longe. Todos no corpo de Cristo têm uma parte a realizar e um papel a cumprir. Nenhuma parte é mais importante ou melhor do que a outra.
Quando todas as partes trabalham juntas, o trabalho é realizado. A importância do amor. Ao estudar a vida de Paulo, vimos que ele tinha muitos relacionamentos divinamente estabelecidos. Todo o seu ministério era cheio de pessoas com quem ele mantinha relacionamentos. Pessoas piedosas que lhe traziam o suprimento do Espírito e o encorajavam. A partir dos escritos de Paulo, podemos ver que ele estava constantemente encorajando, consolando e exortando outros crentes. Em muitas das suas epístolas, Paulo citou alguns dos seus colaboradores e outros com quem havia desenvolvido um relacionamento. Estes eram homens e mulheres que o ajudaram a cumprir a visão. Outra lição que aprendemos de Paulo acerca de relacionamentos é a importância de andar em amor. Paulo sabia que o amor é o componente chave de relacionamentos piedosos. Em Efésios 4,15, ele disse: seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Charles disse: nenhuma quantidade de doutrina irá substituir a nossa necessidade de relacionamentos encorajadores, edificados em amor e compreensão. O conhecimento pode fortalecer, mas os relacionamentos abrandam. Uma igreja familiar saudável tem ambos. Toda a vida cristã de Paulo e ministério revelam a alta importância que ele dava aos relacionamentos. Assim como era um estudioso da Bíblia e defendia a adesão às doutrinas bíblicas, sua vida e escritos indicam que ele dava um alto valor, até mesmo prioridade, aos relacionamentos. Em Filipenses capítulo 3, Paulo indicou que uma alta prioridade deve ser dada aos relacionamentos com Deus e também com os outros. Filipenses 3, 10 e 17. Para conhecê-lo, sua ressurreição, seus sofrimentos, sua morte. Irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Como eu tenho enfatizado repetidamente, Paulo também declara que nós precisamos de um relacionamento com Deus e com outras pessoas. E sabemos que não poderemos ter um relacionamento bem-sucedido com quem quer que seja, sem que primeiro tenhamos um relacionamento com Deus. Multiplique os seus esforços. Outra coisa que Paulo realizou por meio dos relacionamentos foi multiplicar os seus esforços para evangelizar o mundo por meio de estabelecer relacionamentos com pessoas que duplicaram seus esforços. Por exemplo, ele disse a Timóteo, seu filho na fé, para fazer a obra de um evangelista. 2 Timóteo, capítulo 4, verso 5. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Os homens e mulheres que têm sido treinados no Centro de Treinamento Bíblico Rema e membros da Igreja Bíblica Rema são enviados à comunidade e a todas as nações para cumprir a nossa visão de trazer esperança, socorro e cura para o mundo. Esta é a visão que Deus me deu, mas eu não poderia cumpri-la sem os relacionamentos que tenho construído e sem as pessoas que são enviadas ao mundo para levar essa visão. O poder nos relacionamentos. Vamos deixar entrar no coração estas importantes lições do apóstolo Paulo. Vamos aprender a nos juntar a outros membros do corpo de Cristo enquanto tomamos o nosso lugar no corpo. Vamos aprender a andar em amor e fazer dos relacionamentos uma prioridade em nossa vida. Vamos reconhecer que relacionamentos são mais importantes do que buscar grandes realizações ou sucesso sozinho. Podemos buscar grandes realizações, mas jamais alcançaremos os nossos objetivos sem nos relacionarmos uns com os outros. Também aprendemos que para que possamos ter relacionamentos fortes, temos que ter um interesse pessoal uns pelos outros. À medida que você lê os escritos de Paulo, pode ver que ele teve um interesse pessoal pela vida de outras pessoas. Precisamos estar pessoalmente interessados uns pelos outros e fazermos isso por meio de desenvolver e manter relacionamentos.
Existe poder disponível através dos relacionamentos fortes. Lembra-se da ilustração dos gravetos? Um graveto sozinho quebra fácil, mas uma quantidade de gravetos unidos é muito mais forte e mais difícil de quebrar. Quando você era criança, alguma vez tomou parte em um jogo que consiste de dois grupos opostos entre si, com crianças cujos braços ficam ligados uns nos outros, enquanto um time grita para o time rival, para que alguém tente romper a linha de braços unidos? O objetivo do jogo é capturar os membros do outro time, um a um, não permitindo que eles atravessem a sua linha. O sucesso depende do quanto vocês estão ligados. Quando nos unirmos em relacionamento com outros cristãos, unindo mãos contra o inimigo e as tempestades da vida, iremos formar uma linha inquebrável e seremos fortalecidos para realizar tudo o que Deus determinou para nós. Leitura do livro Construídos para Durar. Autor Kenneth W. Reagan. Capítulo 11. Título: Consertando cercas quebradas. Ao longo deste livro, vimos o relacionamento mais importante que qualquer outro que tenhamos é o nosso relacionamento com Deus através de Jesus. Aprendemos porque construir relacionamentos deve ser uma prioridade máxima para os crentes e vimos que relacionamentos são a tábua de salvação do crente. Examinamos os elementos de relacionamentos saudáveis e aprendemos sobre o relacionamento matrimonial estudando Adão e Eva. Aprendemos como ter relacionamentos piedosos com os nossos parentes e estudamos o relacionamento de aliança que podemos ter com Deus. Examinamos amizades verdadeiras, estudando Davi e Jonatas, e aprendemos o valor de ter amigos cristãos. Estudamos a vida de Paulo e aprendemos sobre relacionamentos a partir do seu exemplo e dos seus escritos. Finalmente, quero explicar o que fazer quando alguma coisa vai mal em um relacionamento. Quero estudar pela palavra de Deus o modo cristão de restaurar uma amizade quebrada, enquanto falamos sobre consertando cercas quebradas. Como vimos, os homens e mulheres da Bíblia estabeleceram relacionamentos e, ao lermos suas histórias, podemos aprender muito sobre como edificar relacionamentos em nossa própria vida. Infelizmente, em nosso mundo tão corrido, nos acostumamos a obter tudo o que queremos imediatamente. Como resultado, as pessoas frequentemente não estão dispostas a dedicar o tempo necessário para construir relacionamentos duradouros. Se algo vai mal em um relacionamento, elas querem socorro ou uma solução rápida. Quando temos que manter os nossos relacionamentos, incluindo o nosso relacionamento com Deus, temos que fazer um esforço consciente para manter um relacionamento saudável. Veja, é ótimo obter um relacionamento com Deus, mas também devemos ter certeza que o manteremos. Quando vaqueiros cuidam do gado em uma fazenda, às vezes eles têm que montar as cercas. Quando um vaqueiro monta a cerca, leva consigo os seus equipamentos e arames, e à medida que cavalga em torno da propriedade, assegura-se de que as cercas estão em boas condições para que o gado não fuja e se perca. Se encontrar um fio de arame cortado ou uma cerca quebrada, ele conserta ali mesmo rapidamente. Da mesma forma, nós temos que montar as cercas do nosso relacionamento com Deus para termos certeza de que não iremos nos afastar do Senhor e nos perder. Quando digo montar as cercas, não me refiro a abarcar a cerca, o que implica em uma pessoa estar tentando ficar dos dois lados de uma situação. Também é importante que continuemos a montar as cercas dos nossos relacionamentos humanos para que não percamos os nossos relacionamentos uns com os outros. Muitos relacionamentos são rompidos quando alguém fica ofendido com o que a outra pessoa disse ou fez.
mas precisamos ser rápidos para consertar o relacionamento, para que não se perca permanentemente. Cheque as suas cercas. Talvez você já tenha um relacionamento com Deus e isso é maravilhoso. Você pode ter se tornado um cristão anos atrás, mas o seu relacionamento com o Senhor ainda é forte depois de todos esses anos? Pessoas que aceitaram Jesus anos atrás podem ter permitido que as suas cercas ficassem sem reparos. Essas pessoas podem não estar com a comunhão e o relacionamento com Deus como costumavam ou deveriam estar. João 8, verso 3 ao 11. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério e, fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério, e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. E, tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas, ouvindo eles esta resposta e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Aqui temos um quadro de uma pessoa que deixou as suas cercas caírem e se encontrou distante de Deus, envolvida em uma vida de pecado. Quantas vezes nós, sem intenção, temos nos afastado e nos encontrado em um relacionamento quebrado com Deus por causa de pecado? Qual é a resposta de Deus nessas situações? Bem, sabemos que o coração de Deus está para ter um relacionamento com o seu povo. E em João 8, do verso 3 ao 11, encontramos uma história que mostra que Deus quer restaurar relacionamentos quebrados. Neste relato em particular, não há dúvidas de que o pecado havia tomado lugar. A mulher havia sido pega em flagrante adultério. E Êxodo 20:14 diz: Não adulterarás. Aquela mulher tinha transgredido a lei de Moisés pela sua imoralidade sexual e, de acordo com a mesma, ela merecia morrer. Levítico 20, verso 10. Se um homem adulterar com a mulher do seu próximo, será morto o adúltero e a adúltera. Nenhuma misericórdia ou graça era estendida a ela. Afinal, uma punição rápida e cruel era sua sorte sob a lei. Você poderia dizer que as cercas do seu relacionamento com Deus estavam em péssimas condições e permitiram que ela se afastasse de Deus. A resposta religiosa. Vejamos as ações religiosas dos fariseus e doutores da lei. A razão para os líderes religiosos trazem aquela mulher até Jesus foi para apanhá-lo em algo que dissesse em contraditório à lei de Moisés. Imagine a ira e o desprezo daqueles líderes religiosos em relação àquela mulher. Imagine o desespero que encheu a mulher à medida que eles a arrastavam e a acusavam na frente de Jesus. Os fariseus estavam altamente irritados porque Jesus perdoava as pessoas dos seus pecados e demonstrava misericórdia e graça. Os religiosos queriam juízo. Não existe ira como a fúria religiosa. Ela não para por nada, para ver se o que ela pensa é certo, mesmo que seja contrário ao que a palavra de Deus diz sobre graça, misericórdia e restauração. A religião está consumida pelo que é certo e não se importa com a restauração da humanidade.
A fúria religiosa não descansa até que a vingança seja aplicada sobre o objeto encontrado em violação das suas regras. A religião condena os indivíduos que falham em viver de acordo com as suas ordenanças impossíveis. Guerras santas e cruzadas têm sido travadas em nome da religião. A religião não se importa com os sentimentos ou bem-estar de uma pessoa. Ela apenas se importa com o que as suas regras dizem, mesmo quando são contrárias à palavra e à natureza de Deus. Tradição religiosa é um terreno perigoso para basear a sua fé se as tradições forem contrárias à palavra de Deus. Os líderes religiosos, em João capítulo 8, não se importaram com a mulher. Eles se importaram mais com a sua doutrina. De fato, o que realmente importava era que os ensinos de Jesus desafiavam a sua autoridade. Perceba que os líderes religiosos levaram apenas a mulher para Jesus. Por que eles não trouxeram o homem também? O fato dos líderes religiosos terem trazido apenas a mulher revelou que eles não agiam com um motivo correto. Se eles de fato estivessem preocupados com a lei e a doutrina, teriam apresentado o homem a Jesus também. Levítico 20, verso 10 diz que o adúltero e a adúltera tinham que morrer. Os fariseus agiram como se quisessem justiça, mas quando Jesus lhe mostrou a verdadeira justiça, eles saíram. Jesus mostrou-lhes a verdadeira justiça quando disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. João 8, 7. Os líderes religiosos eram culpados por quebrarem a lei e por isso estavam desqualificados para lidar com aquela situação. Tudo que algumas pessoas querem fazer é falar sobre crentes que cometem erros, mas a palavra de Deus diz que aqueles que são espirituais devem orar e restaurar aquele irmão ou irmã que caiu. Gálatas 6, 1. Antes de começarmos a falar sobre o que a outra pessoa fez, devemos pensar sobre os nossos próprios erros. Se não fosse pela misericórdia e graça divina, todos nós estaríamos perdidos. A resposta justa. Vimos as ações religiosas dos fariseus e doutores da lei. Agora, vejamos os atos justos de Jesus. Primeiro, Jesus confrontou os líderes religiosos com suas próprias ações. Segundo, ele não condenou a mulher, mas restaurou seu relacionamento com Deus. Embora Jesus não a tenha condenado, perceba que ele não agiu como se os pecados jamais tivessem acontecido. Ele reconheceu que eles estavam lá, porém lhes disse: não peque mais. Em outras palavras, não quebre o seu relacionamento com Deus novamente. Jesus trouxe o foco de volta para o que era realmente importante: a restauração do relacionamento da mulher com Deus. Toda essa história revela o desejo de Deus de ter e de manter um relacionamento com a humanidade. Confissão é bom para o relacionamento. Deus deseja ter um relacionamento permanente conosco, mas você e eu somos os responsáveis por manter esse relacionamento. Não é responsabilidade de Deus. Ele já fez tudo o que precisava fazer para abrir um caminho para termos um relacionamento com Ele. Se vamos ter um relacionamento com Ele, devemos dedicar-lhe tempo. Temos que nos comunicar com Ele e fazer a decisão e o esforço de estar em uma posição correta diante dele. Como mantemos o nosso relacionamento com Ele e permanecemos em uma posição correta? Como consertamos as cercas quebradas do nosso relacionamento se tivermos nos distanciado dele? Vejamos o que a sua palavra diz. 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. A versão Novo Século diz:
Mas, se confessarmos os nossos pecados, Ele irá nos perdoar os pecados, porque podemos confiar que Deus irá fazer o que é certo. Ele irá nos purificar de todos os erros cometidos. A tradução da palavra de Deus diz: Deus é fiel e confiável. Se confessarmos os nossos pecados, Ele irá nos perdoar e purificar de tudo o que fizemos de errado. O livro Primeira Carta de João não foi escrito para pecadores, mas para a igreja, os cristãos. Portanto, esse texto é a palavra de Deus para nós. Deus está nos dizendo o que fazer para restaurar e conservar o relacionamento que temos com Ele. 1 de João, capítulo 1, verso 9, diz: Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Quando diz confessar, está falando sobre você e Deus. Você não tem que confessar o seu pecado para outra pessoa a fim de que seja perdoado por Deus. Esse texto está falando sobre confessar o seu pecado a Deus, dizendo: Deus, eu cometi um erro, eu perdi o alvo. A escolha é sua. Perceba que no início do versículo 9, se confessarmos os nossos pecados, a escolha é sua. Se vai ou não confessar o que você fez ou disse de errado. Mas se quisermos levantar as cercas quebradas e manter um relacionamento correto com Deus, precisamos escolher fazer isto. Não podemos relacionar o nosso erro dizendo: bem, isso não foi tão mal. Ou o fulano seguiu com isso. Não. O modo mais fácil de manter um relacionamento com Deus é você dizer: Deus, eu errei, perdoe-me. Algumas pessoas escolhem não pedir perdão e assim não mantêm seu relacionamento com Deus. Devemos confessar o nosso pecado a Deus e pedir a Ele que nos perdoe e nos purifique de toda injustiça. A nossa parte é confessar o nosso pecado. Quando fazemos a nossa parte, Deus faz a sua. Qual é a sua parte? Deus perdoa e restaura. Na verdade, Ele diz a você o que Jesus disse à mulher em João 8. Sim, você errou, mas eu não a condeno. Agora não vá e faça mais isso. Entenda, Deus é fiel e justo, 1 João 1,9, e Ele sempre mantém a sua palavra. Sua palavra diz que quando nós confessamos, Ele perdoa e restaura. Pais, mantenham a sua palavra. Como um alerta, digo que uma razão pela qual os pais têm problemas com seus filhos é porque não estão sendo justos. Pais injustos mudam as regras no meio do jogo, por assim dizer. Em outras palavras, eles não mantêm a sua palavra. Isso irá provocar a ira em seus filhos, o que é antibíblico de acordo com Efésios capítulo 6, verso 4. Pais, se vocês vão mudar as regras, é melhor terem uma reunião com os seus filhos e deixá-los cientes de quais regras mudaram. Deixe-me preveni-los. É muito difícil mudar as regras, uma vez que o jogo já começou. Portanto, antes que vocês estabeleçam as regras da casa, separe algum tempo para pensar e orar. Então, estabeleçam as suas regras e, uma vez dada a sua palavra aos seus filhos, cumpram-na. Deus está preso à sua palavra. No que diz respeito ao nosso Pai Celestial, podemos contar que Ele fará o que disse que faria. Ser fiel e justo é parte do caráter de Deus e Ele sempre agirá de acordo com o seu caráter. A palavra de Deus revela o seu caráter para nós. Deus sempre fará o que a sua palavra prometeu, porque Ele não é homem para que minta. Números 23, verso 19. Portanto, podemos confiar em Deus e contar que Ele fará o que Ele diz. Sua palavra diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele irá nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. 1 João capítulo 1, verso 9. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 9 diz: Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário,
Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Você pode levantar as cercas quebradas do seu relacionamento com Deus. Deus é paciente e bondoso. Ele irá perdoá-lo, restaurar o seu relacionamento com Ele e fazer tudo novo. Tempo para fazer um balanço. As cercas dos seus relacionamentos estão em boas condições ou elas precisam ser reparadas? Hoje é o dia para você montar as cercas do seu relacionamento com Deus e com os outros. Em sua vida, você poderá consertar as cercas quebradas, os relacionamentos quebrados na sua vida hoje. Se o relacionamento com Deus precisa de conserto, simplesmente faça o que 1 de João, capítulo 1, verso 9 diz. Deus irá perdoá-lo, restaurar o seu relacionamento com Ele e fazer tudo novo. Ele também o ajudará a consertar um relacionamento quebrado com um amigo ou com alguém amado. Você pode não ter cometido adultério com uma mulher em João 8. Talvez não tenha cometido nenhum pecado flagrante. Talvez seja apenas as suas cercas que não estejam tão fortes como costumam estar ou como deveriam estar. Talvez o seu relacionamento não esteja totalmente quebrado, mas esteja enfraquecido e você precise consertar algumas coisas. Hoje é o dia de dizer: Senhor, perdoa-me, ajuda-me, pois estou indo na direção errada. Nas coisas naturais, é importante fazer um balanço de nossas vidas regularmente para vermos onde estamos. Lojistas fazem um balanço regularmente para medir o seu sucesso. Eles perguntam: estamos vendendo produtos o suficiente? Nós temos muitos produtos à disposição? Temos um sistema de checagem em tal e tal área? Estamos alcançando a nossa meta? O que podemos fazer para melhorar? Hoje é o dia de fazer um balanço na sua vida. Pergunte a si mesmo: estou mantendo um relacionamento íntimo com Deus? Estou mantendo um relacionamento forte com o meu cônjuge e com minha família? Estou mantendo um relacionamento piedoso com meus irmãos em Cristo? O que posso fazer para aprimorar os meus relacionamentos? Se você descobrir que há algumas fraquezas ou cercas quebradas em seus relacionamentos, este é o dia para consertá-los. Consertar cercas quebradas é uma mensagem simples, mas é extremamente importante para o nosso relacionamento com Deus e com os nossos irmãos no Senhor. Qualquer que seja a área de relacionamento com a qual você esteja lidando, oro para que receba a ajuda e sabedoria de que precisa para ser vitorioso. E se existe algum tipo de relacionamento em particular que você precise edificar ou fortalecer em sua vida, oro para que tome a decisão de fazer isso hoje. Oro para que você use os princípios bíblicos que leu neste livro e os aplique nesses relacionamentos. E oro para que todos nós façamos quaisquer ajustes que precisem ser feitos para que possamos estabelecer e manter relacionamentos fortes, saudáveis e prósperos com Deus e com os outros. Quando o nosso relacionamento com Deus e com os outros são fortes, podemos alcançar o nosso potencial e realizar tudo o que Deus nos destinou para realizar.